Graça e paz, mais que vencedores. Boa noite, queridos. Deus abençoe você e a sua família. É muito bom estar aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal para mais um anoitecer com a palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem para abençoar a sua vida, uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Fica até o final do vídeo, porque daqui a pouquinho estaremos orando juntos e o Senhor vai abençoar a sua vida, a sua família e os pedidos de oração. Se você quiser, pode deixar aí nos comentários o seu pedido, os nomes das pessoas que você deseja que Deus abençoe, talvez alguém que esteja numa situação muito ruim, outra que está passando uma luta não tão grave assim, e aquelas pessoas que você olha e está tudo bem, até mesmo essas pessoas precisam de oração. A oração nunca é demais, nunca será desperdiçada, porque todos nós precisamos de oração todos os dias. Estando tudo bem ou passando por lutas, nós precisamos de oração. Amém? E hoje, amados, eu quero tratar de um assunto com vocês extremamente importante, porque a vida com Deus, os resultados positivos, as vitórias, as promessas, não dependem só de oração. É um conjunto de princípios, valores, práticas, comportamentos que nós precisamos adotar para vivermos no centro daquilo que Deus tem para nós, alcançarmos as promessas que Ele tem reservado para o seu povo. E hoje eu quero falar sobre o cuidado que devemos ter com as nossas palavras. Presta muita atenção. Esse é um assunto bíblico. Você vai ver em várias e várias passagens a palavra de Deus nos orientando sobre o cuidado que precisamos ter com as nossas palavras, não é? E eu quero convidar você para aprender um pouquinho sobre isso. Pastor, já sei. Olha, mesmo que você já saiba, é importante você ouvir. Inclusive, eu fico preocupado com alguém que vai ouvir uma palavra e fala assim, eu já sei. Irmãos, nós precisamos estar sempre lembrando os princípios da palavra de Deus. Porque o que eu preguei há uma semana atrás aqui nesse canal, talvez você não lembre, você que está me acompanhando. Talvez você não lembra do devocional de 10 dias atrás. Precisa assistir de novo para lembrar, porque a nossa mente esquece. Então, nós precisamos estar sempre lembrando aquelas coisas que não podem ser deixadas de lado. E as palavras, o que nós falamos, é muito importante você estar sempre lembrando sobre a seriedade, das palavras que você libera. E eu quero ler aqui 2 versículos. O primeiro está em Colossenses, capítulo 4, e o versículo 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Eu acho interessante essa expressão temperada com sal, porque o sal tem esse poder de alterar o gosto dos alimentos, o sabor. O sal tem esse poder de fazer a diferença, Você vai fazer uma comida, pode ter todos os temperos, Mas se faltar o sal, se é uma comida que precisa de sal, se faltar o sal, essa comida não vai estar com o sabor que deveria, Porque o sal faz toda a diferença. E aqui a Bíblia está dizendo que a palavra dita pelos servos de Deus tem que ter esse tempero, esse poder de fazer a diferença, de transformar o ambiente. Tem gente que transforma o ambiente quando fala, mas transforma para pior. Não é esse o caso. Precisamos transformar o ambiente, o coração das pessoas, mas para melhor.
trazendo sempre uma palavra que edifica. O outro texto é Efésios 4, 29. Olha o que está escrito: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então isso aqui, irmãos, é extremamente importante, essa palavra, para todos nós, e nós precisamos cuidar daquilo que estamos falando, ter cuidado, vigiar, porque nossas palavras têm o poder de construir ou destruir. As nossas palavras têm o poder de acalmar ou inflamar ainda mais a situação. Pode levantar o ânimo da pessoa ou pode também desanimá-la. Por isso, precisamos ter sempre o cuidado, a cautela, a sabedoria, o domínio próprio, a direção do Espírito Santo de Deus naquilo que falamos. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem é o autor, mas ela diz o seguinte: só diga uma palavra quando for melhor do que o seu silêncio. É muito importante você pensar sobre isso. Se o que você vai falar vai piorar a situação, vai azedar o ambiente, então não fala. É melhor não dizer nada. Lembre-se que muitas pessoas estão desmotivadas, tristes, só pensam em fracassos e desistências, e que você seja usado não para entristecer a pessoa mais ainda, não para desanimá-la, mas para potencializar as suas virtudes. Que você possa ser usado para levantar a pessoa e não para abater essa pessoa. E um dos lugares que nós precisamos tomar muito cuidado é em casa. Eu sou casado há mais de 25 anos, tenho 3 filhos, o mais velho, né, o primogênito, já casou, já tem sua família, e eu sempre tive o cuidado de não falar palavras que amaldiçoassem meus filhos, né? Nunca chamei meus filhos de certos nomes, né, que às vezes é até comum para as pessoas estarem chamando seus filhos, né? Eu nunca chamei, nunca, né? Eu sempre tive muito cuidado com palavras, porque eu sei o poder que as palavras têm. Eu sei que você que está aqui já foi em algum momento consolado com alguma palavra, já foi fortalecido através de um conselho. Todos nós precisamos de palavras de consolo, especialmente nos dias difíceis. E as pessoas que você se relaciona também precisam de palavras de consolo, de palavras de ânimo. Que você se deixe ser usado por Deus para abençoar essas pessoas. Uma palavra pode curar um coração ferido. Amém? Uma palavra pode gerar cura para um coração ferido. Quando o que sai da nossa boca é dirigido pelo Espírito Santo, tocamos e transformamos a vida das pessoas. A Bíblia diz em Provérbios 25 e o versículo 11: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Esse texto está dizendo que palavras sábias são como presentes preciosos para quem as ouve. Maçãs de ouro. É o que o texto está comparando, as palavras sábias com maçãs de ouro. Porque palavras pronunciadas na direção do Espírito Santo são como presentes valiosos que alguém recebe, especialmente nas horas de angústia e tristeza que a pessoa está vivendo. O Espírito Santo pode usar a sua boca para dar direção a uma pessoa que está desorientada, sem saber o que fazer, que caminho tomar.
A graça de Deus em suas palavras pode consolar os que choram. Irmão, muitas vezes a pessoa que passa por uma luta, ela já tem tantas pessoas lhe desmotivando no trabalho, lhe desmotivando às vezes na empresa que ela está servindo, ou na igreja, ou na rua. É uma pessoa que fica ridicularizando aquela pessoa, falando bobagens, e às vezes você que tem o Espírito Santo é a pessoa que Deus quer usar para liberar uma palavra de bênção. Eu não estou falando aqui de apoiar erros, de estar ali de acordo com uma vida errada. Não, você pode apoiar a pessoa se posicionando contra uma prática errada. Você é inteligente e o Espírito Santo pode dar direção a você para consolar uma pessoa que pecou, está chorando, e você pode ser usado para consolar essa pessoa sem estar de acordo com o pecado dela. É abençoar sem acusar, é consolar sem apoiar o pecado. Você está entendendo? É exatamente assim que Deus age. Deus nos ama, Deus nos perdoa, o Espírito Santo nos consola, mesmo quando nós pecamos, porque nós nos arrependemos e Ele vem nos consolar sem apoiar o nosso pecado. Ele nos ama e aborrece o nosso pecado. Você está entendendo essa palavra? Então é isso que você deve fazer com as pessoas. Que Deus use a sua boca para abençoar a sua família. Você que é casado, você que está aqui, esposo, esposa, que você seja usado para abençoar o seu companheiro, a sua companheira. Se tem alguém que precisa liberar uma palavra sobre o seu cônjuge, é você. Tá? Um marido que fica amaldiçoando a esposa, que fica com palavras grosseiras, ferindo a esposa com palavras ríspidas, palavras duras. Não faça isso, querido. Também as esposas, que vocês se comportem sempre com sabedoria, falando na direção do Senhor, liberando palavras de bênção sobre o marido, sobre o seu esposo. Os pais nunca mesmo amaldiçoem seus filhos com palavras que possam abrir legalidades para o inimigo e também ferir a alma deles. Então, cuidado, que Deus use a sua boca para abençoar a sua família, os seus irmãos, os seus amigos, os colegas de trabalho. Onde você for, seja um instrumento de bênção para as pessoas. Amém? Porque essa é a palavra que temos aqui. Que a nossa palavra, o que liberamos, seja sempre para abençoar as pessoas. Se você quer viver assim, se você quer abençoar quem está precisando de uma palavra, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, use a minha boca como fonte de vida, esperança e cura. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, porque mais uma vez o Senhor nos abençoou com essa palavra. Muito obrigado. Pedimos ao Senhor perdão por nossos pecados, perdão por alguma palavra que falamos com alguém, palavras que não foram conduzidas pelo Teu Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas se deixam levar por suas fraquezas, por aquele momento de descontrole, no calor de uma discussão, e acabam liberando palavras negativas. Cancelamos qualquer palavra negativa no mundo espiritual e declaramos que a bênção de Deus se estabeleça sobre aqueles que estão passando por lutas e adversidades. Abençoa todos que estão aqui, que eles sejam usados por Deus para liberar palavras positivas, palavras de bênçãos, palavras que possam motivar as pessoas, que possam potencializar a sua capacidade, suas virtudes, que as pessoas que estão aqui sejam usadas para abençoar as outras através da palavra que ela libera. Que o Senhor esteja abençoando a todos. Eu quero, em nome de Jesus, usar a minha boca para abençoar a todos que estão aqui.
Eu abençoo vocês em nome de Jesus, abençoo sua família, abençoo sua casa, suas finanças, sua saúde. Que Deus continue abençoando a todos, não só hoje, mas para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família, hoje e para sempre. Você é bênção, que você seja usado sempre para abençoar outras pessoas. Amém? Um abraço. Você nasceu para vencer.